Olá! Nesse vídeo eu gostaria de fazer um convite para você. O convite que eu gostaria de fazer para você é parar e olhar para a sua história, olhar para a sua verdadeira identidade, se conectar com a tua verdadeira identidade. Eu sei que para algumas pessoas falar da história é um pouco mais fácil, é mais prazeroso, e que para algumas pessoas nem tanto. Não é tão fácil falar da história. Mas nós precisamos entender que nós temos a nossa história. Eu tenho a minha história e você tem a tua história. E que muito daquilo que nós vivemos na nossa vida hoje, daquilo que nós somos na nossa vida hoje, isso tudo vem da nossa história. E muitas vezes, quando nós não conseguimos realizar aquilo que nós queremos realizar na nossa vida, se faz necessário nós pararmos e olharmos para trás, olharmos para a nossa história. Mas olhar e voltar. Não é olhar e ficar lá, revivendo aquele passado. Porque isso também não é bom, porque quando a gente faz isso, a gente se prende também e acaba sendo impedido de avançar. Então é importante, em determinados momentos da nossa vida, nós pararmos e olharmos para trás. Mas para olharmos e voltarmos de novo para frente. Simplesmente olhar para aquela história, olhar para aqueles acontecimentos do passado, para aquelas situações do teu passado que te prendem hoje e procurar ressignificar aquilo tudo, dar um novo significado para tudo. Porque muitas vezes a gente até sabe do nosso potencial. Eu até sei do meu potencial, eu sei exatamente o que eu quero, onde eu quero chegar, mas eu não consigo seguir. E outras vezes eu não faço nem ideia, de onde eu quero chegar, do que eu quero construir, eu não consigo me enxergar. Muitas vezes eu não acredito em mim, não acredito no meu potencial. Por isso que é tão importante a gente conseguir identificar realmente aquilo que me impede de seguir. Aonde foi que isso se perdeu? Aonde foi, em qual momento do meu passado, em qual situação que isso se perdeu? Será que foi em algum momento que alguém chegou e me falou algo? Foi em algum momento que algo foi tirado de mim? Em que momento que isso se perdeu? Em que momento que da minha vida, da minha história, que eu deixei de acreditar em mim, que eu deixei de acreditar no meu potencial, que eu deixei de olhar para a minha verdadeira identidade, que eu deixei de buscar a minha verdadeira identidade? É muito importante a gente parar e olhar para isso e entender, conseguir identificar em qual foi o momento, mas também entender que existe sim uma grande possibilidade de a gente mudar a nossa história, que existe sim uma grande possibilidade da gente escolher outro caminho. A verdade, gente, é que nós somos livres, nós temos o livre-arbítrio, o poder de decidir, e existem inúmeras possibilidades para que a gente mude a nossa vida, para que a gente realmente mude a nossa história. Mas para isso, nós precisamos aprender a mudar a nossa mentalidade. A nossa mentalidade, que é onde está aquele software, está ali armazenado tudo aquilo que trava você, tudo aquilo que talvez foi colocado aí dentro da tua mente lá quando você era criança, lá durante a gestação da mãe ainda, talvez esteja armazenado lá há muito tempo atrás, mas está ali dentro da nossa mente. Então talvez hoje você esteja vivendo num momento da tua vida em que talvez você já tenha desacreditado de que é possível mudar, de que existem inúmeras possibilidades. Mas o que eu quero dizer para você é que alguns anos atrás eu pensava exatamente assim. Eu era uma pessoa muito limitada, eu era uma pessoa que tinha muitos medos, que não acreditava em mim, que em algum momento lá atrás alguém falou para mim que eu não podia, que eu não era capaz. Eu ouvi isso lá atrás. E não foi uma vez, foram várias vezes. Em muitos momentos eu tive muito medo. Eu tive muito medo porque eu não conseguia acessar os recursos que eu tinha, justamente por causa dessas situações que eu vivenciei, onde pessoas diziam para mim assim: da onde você que saiu lá da roça, da onde você que é uma pessoa que é totalmente tímida, da onde que você vai conseguir
avançar na vida, da onde que você vai conseguir realmente vencer esses teus medos, da onde que você vai conseguir superar isso. Isso não é para você, desiste. Eu ouvi isso muitas vezes na minha vida. Talvez assim como você já tenha ouvido. Mas chegou num momento em que eu falei para mim mesma, chega. Eu decidi que eu queria mudar a minha vida. Eu decidi que eu queria construir a minha história. Eu decidi que eu queria construir um legado para deixar nesse mundo. Eu decidi que eu queria falar aquilo que eu quisesse falar. Eu entendi, olhando lá para trás, conseguindo identificar em qual momento que eu fiquei travada, qual era o momento que realmente me limitava, e eu fui atrás para conseguir vencer essas minhas limitações. Eu não nasci assim. Mas eu fui atrás, eu fui buscar, eu fui procurar me desenvolver e eu não sabia como fazer. Não pense você que eu tinha uma receita pronta. Não, eu não sabia como fazer. Mas a única coisa que eu sabia, que eu tinha clareza, é que eu queria fazer aquilo, que eu realmente queria mudar, que eu queria transformar a minha vida, que eu queria construir uma história linda, maravilhosa. E essa clareza eu tinha, eu só não sabia como eu ia fazer. E foi aí que eu fui realmente buscar me conhecer. Foi aí que realmente eu fui procurar entender o que faltava dentro de mim. Eu fui realmente buscar esse autoconhecimento, eu fui me desenvolver, gente. É isso que a gente precisa fazer. Então eu parei, em determinado momento eu parei e olhei lá para trás para a minha história. E fui descobrir o que estava ainda me limitando. E nessa busca desse autoconhecimento, desse autodesenvolvimento, eu descobri muitas coisas. Mas eu descobri principalmente que existem 4 pilares que a gente precisa trabalhar na nossa vida para a gente desenvolver uma mentalidade vencedora, para a gente mudar o nosso mindset, para a gente mudar aquelas coisas que tem aí dentro da nossa mente, aqueles pensamentos negativos que nos impedem de seguir. Porque eu vejo aí fora tantas pessoas extraordinárias. Todo ser humano é dotado de capacidade, dotado de inúmeros recursos. Só que muitas vezes as pessoas não conseguem acessar esses recursos. As pessoas não conseguem acessar esses recursos porque elas vivem presas em crenças, em limitações lá do passado e não buscam se autoconhecer, não buscam descobrir aonde isso foi implantado, aonde isso foi colocado, de que forma que isso está implantado, de que forma que isso está travando a vida delas. Elas não buscam se conhecer para entender e também para conseguir dar um novo significado para tudo isso. E olhando para esses 4 pilares que a gente realmente precisa desenvolver para ter uma mentalidade vencedora, para criar uma mentalidade vencedora, eu vou estar passando para você aqui esses 4 pilares. E o primeiro pilar que você precisa desenvolver para você criar uma mentalidade vencedora é o potencial. Você precisa saber qual é o teu potencial, o que você faz bem, ou o que você pode aprender a fazer bem. Porque talvez você esteja se pensando nesse momento, não tem nada que eu faço bem feito. Eu acredito que tem. Todos nós temos na nossa essência algo que realmente a gente é bom. Aquilo que você faz com amor, com prazer, aquilo que quando você está fazendo, você não vê a hora passar. Não importa se você tiver que ficar 1 ou 2 horas a mais fazendo, aquilo realmente é prazeroso para você. E talvez se você não consiga nesse momento identificar nada, mas se tem alguma coisa que você gosta de fazer, mesmo que você entenda que você não faz bem, você pode desenvolver também. Você pode desenvolver também. E é importante entender que nós temos muitos recursos, gente. Nós temos inúmeros recursos que nós podemos acessar. Recursos como garra, força, coragem, determinação, sabedoria, inteligência. Nós temos inúmeros recursos dentro de nós, todo ser humano tem. Só que muitas vezes a gente vive tão preso naquelas limitações, em crenças, naquele modelo mental negativo, pessimista, que a gente não consegue acessar os recursos que a gente tem. E aí por conta disso a gente acredita muitas vezes que a gente não tem potencial para nada.
Muitas pessoas, eu vejo muitas pessoas dizendo assim, eu não sou bom, eu não sou boa para fazer nada. Mas todo ser humano é dotado de inúmeros recursos, então o que a gente precisa fazer? A gente realmente precisa buscar reconhecer qual é o nosso potencial. Qual é o teu potencial? O que você faz bem feito hoje? Ou se não, o que você gostaria de aprender, o que você realmente pode aprender? E para isso é extremamente importante a gente procurar reprogramar as nossas crenças, mudar esse modelo mental pessimista, negativo. Precisamos ressignificar esses sentimentos, essas emoções que trazemos muitas vezes lá de um passado e que hoje nos impedem de agir, nos impedem de evoluir, nos impedem de crescer em qualquer área da vida. Porque muitas vezes esses sentimentos, essas emoções negativas que nós trazemos aí dentro da nossa mente, essas crenças limitantes, elas bloqueiam várias coisas na nossa vida. Muitas vezes você está aí com a tua vida pessoal, onde você não está feliz, onde você não se sente pleno, realizado, mas isso vem de lá. Tem alguma coisa que está te bloqueando, tem alguma coisa que está te prendendo, então é importante a gente conseguir ressignificar esses pensamentos, essas emoções, dar um novo significado para isso, passar a olhar para isso de uma forma positiva, passar a ressignificar, mudar a forma com que você comunica para você. Se você fala para você assim, eu não tenho potencial para nada, de fato você não vai ter. Agora, se você olhar para você, para dentro de você e mudar esse pensamento, essa emoção, dizer assim, não, eu tenho um potencial extraordinário dentro de mim, eu sou capaz de alcançar qualquer coisa, porque se tal pessoa conseguiu, eu também posso. Porque eu sempre falo, gente, que nós nascemos, nós somos criados à imagem e semelhança do Criador e Ele capacitou todos nós da mesma forma. Só que muitas vezes o que está te impedindo hoje de alavancar na tua vida é justamente essa forma com que você fala para você, com que você comunica para você. Então é extremamente importante você fazer uma ressignificação disso e olhar para o teu potencial e acreditar que você tem um potencial muito forte. É você olhar para você e dizer assim, qual é a minha verdadeira identidade? Qual é a minha verdadeira identidade? Aprender a ser, gente, porque o ser é a coisa mais importante que tem. Quem eu verdadeiramente sou? Eu sou uma pessoa forte, eu sou uma pessoa corajosa, eu sou uma pessoa determinada, eu sou uma pessoa positiva, eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa sábia. Qual que é a sua identidade? O que você dá como identidade para você hoje? E também é importante a gente aprender a aprender, tá? Porque muitas pessoas se ferram na vida hoje porque elas entendem que elas entendem que elas não têm capacidade de se capacitar, é a incapacidade de se capacitar e todos nós temos essa capacidade. Então, se você olha para você hoje e não consegue ver o teu potencial, você não consegue identificar que você tem um potencial, você pode desenvolver um potencial. Você pode desenvolver algo que você realmente faça muito bem e que você tenha amor por isso, mas é preciso a gente muitas vezes se colocar vulnerável e dizer assim, eu preciso aprender, eu preciso me capacitar para isso, porque ninguém evolui, ninguém cresce sem se capacitar, gente. Isso não existe em lugar nenhum. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Muitas vezes o nosso ego fala muito alto e a gente diz assim pra gente mesmo, eu já sei tudo, eu não tenho mais nada que aprender. E isso impede também você de identificar o teu potencial ou de desenvolver um potencial extraordinário dentro de você. Então procure identificar, procure trabalhar o teu potencial, procure realmente a dar um verdadeiro sentido à tua identidade, quem realmente você é, o que você quer para a sua vida, onde você quer chegar na sua vida. Esse é o primeiro ponto que é preciso ser trabalhado para você desenvolver uma mentalidade vencedora. O segundo pilar é praticar, gente, porque nada na vida vence a prática, a repetição. Tudo, absolutamente tudo pode ser aprendido. Talvez você esteja se falando aí, mas eu não tenho capacidade, eu não tenho nenhum potencial. Mas como eu já falei, se você não percebe que você tem um potencial extraordinário dentro de você, você pode desenvolver um potencial. Você pode desenvolver, só que para isso a gente realmente precisa entender que a gente tem que praticar, a gente tem que repetir,
Sempre, gente, quanto mais prática, quanto mais repetição, melhor você fica naquilo. Então, mesma coisa para você, por exemplo, ressignificar as tuas crenças. Não adianta você falar uma vez para você, eu sou uma pessoa competente. Falar isso uma vez. Se você hoje se considera talvez uma pessoa que não tem competência, você precisa ressignificar isso, precisa começar a falar para você, não, eu tenho competência, eu tenho competência. Só que se você falar isso uma vez, a tua mente não vai entender e não vai ressignificar isso. Então você precisa ter prática e repetição, prática e repetição, prática e repetição, até que realmente o teu cérebro, a tua mente entenda aquilo como verdade. Tá? É uma coisa que a gente precisa trabalhar realmente para mudar, para transformar a nossa mentalidade numa mentalidade vencedora. O terceiro pilar que é preciso ser trabalhado é a percepção. A percepção, gente, é algo extremamente importante. Muitas pessoas são ingratas e não conseguem perceber o quanto elas já avançaram na vida. Não conseguem perceber as pequenas vitórias que elas têm no dia a dia. Eu pergunto para você, se você olhar para a tua vida há 2, a 5, a 10 anos atrás, a pessoa que você era, e olhar para você hoje, a pessoa que você se tornou. Eu convido você a fazer isso. E a você perceber o quanto você evoluiu, o quanto você cresceu, o quanto você já avançou na tua vida. Então, quando a partir do momento que a gente passa a ter essa percepção, quando a gente começa a ver o quanto a gente está evoluindo, a nossa evolução, isso vai dando mais energia, isso realmente vai potencializando cada vez mais o nosso resultado, vai potencializando cada vez mais as nossas ações. Então é extremamente importante a gente conseguir ter essa percepção e ter gratidão, comemorar os pequenos passos, porque o quarto pilar é o resultado. E o que acontece? Muitas pessoas só querem o resultado, mas não conseguem entender que a nossa vida é um ciclo. A nossa vida é um ciclo, é um passo a passo, é um passo de cada vez. Então, a partir do momento em que você realmente consegue ter a percepção do quanto você está evoluindo, quando você consegue ter a percepção e comemorar cada passo que você der, com certeza o teu resultado vai ser muito melhor, porque a gente precisa entender que a vida é um ciclo e que a nossa felicidade ela tem que estar durante a nossa jornada e não quando eu chegar lá, não só quando eu chegar lá. Então a gente precisa realmente mudar essa nossa mentalidade, porque tem muitas pessoas que eu converso que dizem assim, Lu, eu realmente vou ser feliz quando eu chegar lá na frente, quando eu me aposentar, eu vou ser feliz quando eu construir a minha casa, eu vou ser feliz quando eu comprar aquele carro. Mas quem garante que você vai chegar lá? Uma das coisas que é muito forte para mim na questão da identidade é o ser. Eu acredito que o ser, ele é muito mais importante do que o ter. O ter, ele é consequência, mas primeiramente é o ser. Então trabalhar aquilo que realmente você tem potencial, aquilo que você faz bem, aquilo que realmente dá um verdadeiro significado para a tua vida no hoje. O ser, o que te faz bem, o que você faz que você ama fazer e que você faz com prazer, que você sente, se você se sente realizado fazendo, qual é o potencial que você tem? Porque quando você identifica isso e você consegue viver isso, você realmente consegue ser feliz durante a tua jornada, porque a felicidade ela mora no ser, ela tá no ser. Muitas pessoas ficam buscando só o ter e esquecem do ser, fazem qualquer coisa para ter, mas lá no fundo não são felizes, porque o ter não faz ninguém feliz. O ser vem em primeiro lugar. Então é importante a gente ter essa percepção desses pilares, né? Trabalhar aí o potencial, trabalhar a prática, ter a percepção, entendendo que tudo isso no final vai gerar um resultado e que tudo isso é um processo na nossa vida. Então quando a gente consegue realmente alinhar esses 4 pilares na nossa vida, a gente vai conseguir mudar a nossa mentalidade, a gente vai conseguir redefinir essa nossa mentalidade, porque como eu falei, para mim a felicidade ela está
ela está no ter, ela está no ser, ela está ali na nossa jornada. Então é extremamente importante que a gente passe a olhar de uma forma diferente para nós, que a gente passe a desenvolver essa mentalidade vencedora, que a gente passe a acessar os recursos que eu e você temos à nossa disposição. Nós temos inúmeros recursos à nossa disposição, mas tem muitas pessoas aí fora que não conseguem olhar para isso. Que vivem dizendo que na vida delas nada dá certo, que para elas nada acontece, que enfim, é só pensamento negativo, só coisas negativas. E a partir do momento em que você só acessa essas coisas negativas, você acaba atraindo cada vez mais coisa negativa para a tua vida. Então, se você realmente quer ser uma pessoa de sucesso, se você quer ter uma vida abundante em todas as áreas, se você quer ser uma pessoa equilibrada em todas as áreas da tua vida, você precisa realmente aprender a desenvolver uma mentalidade vencedora. E acredite, gente, acredite que o mundo aí fora, ele está cheio de oportunidades. Ele está cheio de oportunidades e existe sim há inúmeras possibilidades de mudar, existem inúmeras possibilidades de mudança para todo mundo que quiser. Esses recursos, eles estão disponíveis a todo ser humano. Eles estão disponíveis para mim, estão disponíveis para você, mas você precisa realmente acessar, porque tudo, gente, absolutamente tudo começa dentro da nossa mente, onde todas essas informações são armazenadas. Então, uma pessoa, ela pode começar do absoluto zero, mas se ela tiver uma mentalidade vencedora, se ela tiver uma mentalidade positiva, se ela buscar acessar os recursos que estão à disposição dela e realmente pegar isso para ela, esses recursos, essa pessoa, ela vai alavancar muito rápido na vida dela em qualquer área, em todas as áreas ela vai alavancar. Só que é extremamente importante a gente ter essa percepção de que eu preciso mudar aquilo que eu penso. Eu preciso olhar para a minha história e eu preciso ressignificar algumas coisas. E não é por outras pessoas. Talvez quando você entenda, você pense que olhar para a história é olhar para o passado, olhar talvez para o pai, olhar para a mãe, olhar para a família. Não é pelos outros, é olhar por você. É ressignificar isso por você, nem é por outras pessoas. Mas se você realmente quer ser uma pessoa abundante, se você quer realmente ser uma pessoa equilibrada, você precisa ter isso como verdade para você. Você precisa trazer isso como verdade para você. Porque muitas vezes a gente fica olhando para as pessoas que têm resultados e a gente se vitimiza. A gente acaba se vitimizando ainda. Às vezes, nossa, fulano conseguiu tanta coisa, fulano é feliz, fulano tem isso, fulano tem aquilo, é bem sucedido na carreira, é bem sucedido na vida pessoal, na vida espiritual, enfim, todas as áreas. Como que essa pessoa consegue? Essa pessoa consegue porque ela determinou o que ela quer para a vida dela, ela tem clareza da identidade dela, quem ela é, o que ela quer, onde ela quer chegar, e ela tem uma mentalidade vencedora. E essa mentalidade vencedora, ela está disponível a todos nós. É absolutamente possível eu e você ter essa mentalidade vencedora. É absolutamente possível, só que a gente precisa realmente procurar dar um novo significado para isso. A gente precisa realmente começar a mudar aquilo que a gente comunica pra gente e começar a trazer coisas positivas e verdadeiramente acreditar em mim mesmo. Eu vou dizer para você assim, chega de acreditar em outras pessoas, você tem que passar a acreditar em você mesmo, você tem que passar a acreditar no teu potencial. Você tem que passar a acreditar que você nasceu sim para ser uma pessoa vencedora na vida. Que você nasceu sim. Eu entendo que talvez hoje você tenha muitas dores, que você tenha passado por situações difíceis, talvez lá no teu passado, que você tenha passado por situações muito desagradáveis, mas é preciso mudar essa situação. É preciso ressignificar isso. É preciso mudar aquilo, mudar o olhar que você tem naquela situação e entender que tudo que você passou, talvez aí na tua vida, foi extremamente necessário você ter passado. Essa percepção também é importante, gente, porque eu percebo que muitas pessoas ficam lá no passado se vitimizando de situações que aconteceram e elas não evoluem, elas não conseguem seguir. Elas não conseguem seguir porque elas olham para o passado, mas elas ficaram lá.
E às vezes a gente precisa olhar para o passado, sim, mas só olhar e voltar. Olhar e voltar, ressignificar aquela situação e passar a entender que talvez você viveu aquela situação, você passou por aquela situação porque existia um propósito para isso, porque existia uma razão para isso. E se você talvez se tornou a pessoa que se tornou hoje, foi graças àquela situação que você viveu no teu passado. Eu falo para você por mim, porque eu vivi muitas situações difíceis na minha vida, muito difíceis mesmo, mas hoje eu sou uma pessoa extremamente grata, eu tenho essa percepção de todos os passos que eu dei na minha vida, eu tenho essa percepção de que absolutamente tudo aquilo que eu passei lá alguns anos atrás, ou desde a minha infância, tudo aquilo eu precisei passar para mim me tornar a pessoa que eu me tornei hoje. Se não tivessem ocorrido determinados fatos na minha vida, eu não seria a pessoa que eu sou. Então essa percepção, gente, é extremamente importante a gente ter. Olhar lá para a nossa história, por mais difícil que seja olhar para a nossa história. Às vezes é muito difícil sim, mas é preciso ter coragem de olhar para isso e dar um novo significado e ter a percepção de que aquilo foi importante. E também ter a percepção, ter a clareza, ter a certeza de que existem inúmeras possibilidades de mudar, que existem inúmeros recursos aí que o universo tá dispondo para você e que você pode acessar e que você pode se tornar a pessoa que você quiser na tua vida, que você pode sim ter uma mentalidade vencedora e ser uma pessoa vencedora.